Olá e bem-vindos ao Market Glance, um panorama das principais notícias que poderiam afetar seus negócios, trazido por Dukascop TV em parceria com o Investing.com. O dólar neozelandês caiu diante do americano na segunda-feira, uma vez que a demanda pela moeda americana continua apoiada pelos dados do país divulgados na sexta-feira, em meio a uma situação de cautela em relação à dívida da Grécia. O dólar americano se fortaleceu após os dados preliminares de sexta-feira terem indicado que o PMI do país aumentou dos 53,9 registrados em janeiro para 54,3 neste mês, superando as expectativas de uma queda para 53,6. No final da sessão de sexta-feira, a zona euro aprovou a extensão do plano de resgate grego, eliminando as preocupações de que o país pudesse enfrentar uma crise de iliquidez com o fim do programa de resgate que expirou no final do mês. O dólar neozelandês se valorizou diante do australiano e o par dólar australiano-dólar neozelandês caiu 0,12% para 1,0409. Os contratos futuros do WTI caíram acentuadamente na sexta-feira, após dados terem mostrado que o ritmo de queda de operações das plataformas dos Estados Unidos diminuiu na semana passada, agravando preocupações sobre um excesso na oferta. Na Bolsa Mercantil de Nova York, o óleo cru para entrega em abril caiu 1,97% na sexta-feira, fechando a semana a 50,81 dólares o barril. O número de plataformas de petróleo em operação nos Estados Unidos chegou a 1.019 na semana passada, o patamar mais baixo desde agosto de 2011. O número de plataformas de petróleo caiu em 16 das 19 semanas que seguiram a máxima de recorde de 1.609, registrada em meados de outubro. A declaração da presidente do Fed, Janet Yellen, perante o Comitê Bancário do Senado, também será monitorada de perto para quaisquer sinais de quando as taxas de juros americanas serão aumentadas. Além dos desdobramentos da situação grega, o Investing.com compilou uma lista de outros eventos importantes a serem monitorados de perto. Durante a semana, os mercados na China permanecerão fechados por causa do feriado, mas na segunda-feira, o Instituto Alemão IFO vai divulgar seu relatório sobre o clima de negócios, e o Reino Unido vai lançar seus dados de vendas no varejo do setor privado. Na terça-feira, a zona euro vai divulgar seus dados revisados de inflação dos preços ao consumidor, antes da declaração de Yellen em Washington. Na sexta-feira, o Japão vai liberar vários dados, incluindo os relatórios de gastos domésticos, inflação, vendas no varejo e produção industrial. Também na sexta-feira, temos vários relatórios sobre crescimento, incluindo o alemão, o espanhol e o britânico. A semana termina com dados revisados de crescimento americano para o quarto trimestre e com os relatórios de vendas de casas pendentes, atividade dos negócios na região de Chicago e clima do consumidor. Isso encerra o programa de hoje. Muito obrigada por assistirem e continuem conectados a Dukascop TV para mais atualizações. Até mais!